Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Então, estava com saudade já, né, da gente ter essa oportunidade de estar aí frente a frente, já que não pode ser presencial, mas ao menos por aqui, não é? A gente pode travar esse contato tão bacana, tão fraterno, tão gostoso. Então, hoje nós vamos começar uma série de 3 aulas, na verdade. Depois a gente vai ter uma live completando esse estudo, mas serão 3 aulas sobre a parábola das 10 virgens. E essa é uma parábola assim bastante conhecida e ela está classificada como uma parábola de vigilância e ela faz parte do sermão profético, por isso que a gente está estudando ela nessa sequência. E a gente teve assim aulas muito bem elaboradas, muito profundas a respeito do sermão profético. Então queria dar parabéns mesmo aqui para o Paulo, para a Michele, que foram aulas excelentes. Eles esmiuçaram e trouxeram realmente muita informação, muito conteúdo sobre esse sermão tão, né, às vezes misterioso de Jesus e que se tornou muito mais claro, compreensível para nós a partir desses estudos, tá? Então a gente vai fazer esse estudo da parábola das 10 virgens, começando hoje. Mas vamos fazer um pequeno momento de juntar os nossos pensamentos, nossos corações, né? Vamos fazer uma pequena prece para a gente dar início aí ao nosso estudo. Quero convidá-los para fecharem os olhos. E vamos agradecer ao Mestre Jesus, esse Mestre maior e incomparável das nossas vidas, por tudo aquilo que Ele nos deixou, pelos ensinamentos, por tudo aquilo que Ele fez e faz por todos nós. E que então seja um dos nossos objetivos na nossa vida seguir os seus ensinamentos, aprender e entender a profundidade dos seus ensinamentos, Mestre Jesus, para que, de posse de tudo isso, a gente possa honrar o nosso propósito de sermos chamados de teus discípulos. Que a tua paz, querido Jesus, possa permanecer junto dos nossos corações, agora e sempre, que assim seja. Muito bom, legal, né? É importante a gente estabelecer essa conexão, acho tão valioso, né? Muito importante sempre. Então, essa parábola das 10 virgens, como disse para vocês, ela faz parte do sermão profético. Ela está ali naquele grupo das últimas parábolas, tá, desse sermão, e ela só está presente no Evangelho de Mateus. Então a gente não tem essa parábola nos outros evangelistas, apesar que a gente vai ver que existem algumas similitudes, né, melhor dizendo, em relação a alguns trechos de outras parábolas em outros evangelhos. Então, muitos estudiosos dos textos do Evangelho apontam para essa possibilidade de que realmente os redatores dos Evangelhos acabaram tendo fontes comuns em algum momento. E essas fontes foram, sabe, consultadas e aproveitadas na redação dos Evangelhos, porque a redação atual que a gente tem dos Evangelhos, como a gente já estudou, ela não era a redação primitiva que a gente tinha lá, né, nos primeiros escritos do evangelista Mateus. E isso foi ao longo, né, de gerações sendo redigidos, sabe, acomodados, formatados, e depois a gente teve lá, né, a escolha dos textos canônicos que fariam parte da Bíblia, né? Mas essa é uma outra história. Mas o fato é que então apenas Mateus narra essa parábola e ela é classificada como uma das parábolas de vigilância, porque ela repete, né, aquilo que a gente já viu nas parábolas que a Michele nos apresentou, que era a parábola da figueira e do bom servo e do mau servo, né, ou dos dois servos, em que Jesus propõe isso, né, assim, meio que usando essas parábolas, essas 5 parábolas que a gente tem no final do sermão profético, como uma forma de ilustrar e de reforçar o ensinamento da vigilância. Porque mesmo lá nas palavras do texto do sermão profético, Jesus afirma que esse dia, né, o dia do fim dos tempos, o dia da vinda do Filho do Homem,
que ninguém sabia, nem os anjos do céu, nem o filho, mas apenas o pai. Isso já foi discutido ali, né, pelos colegas e por todos nós ali nas aulas anteriores. Mas o fato é que então Jesus propõe isso. Como a gente não sabe em que tempo virá essa vinda, a gente só sabe que ela virá, não é verdade? Então que a gente precisa vigiar, estar vigiante, estar preparado para essa vinda. Né? A gente não pode ter uma improvisação, de querer fazer uma improvisação como está lá, né? Nos tempos de Noé, em que ninguém acreditava, eles comiam, bebiam, dançavam, se davam em casamento, como se a vida, como se ninguém estivesse pensando nessa chegada do dilúvio, né? No caso do Noé. E aí, quando Noé entrou na arca e começou a chover, que eles lembraram das advertências que Noé fazia, do convite que Noé fazia para a mudança. Então, a mesma coisa, né? Nessa etapa de transição, de fim de ciclo, fim de uma era, a gente também precisa estar vigilantes, tá? Então, essa parábola é uma parábola inserida dentro desse contexto. A gente não vai, né, colocar mais detalhes ainda a respeito do contexto da parábola, porque isso foi extremamente bem explicado nas aulas anteriores. Então, ela está dentro do sermão profético. A gente já estudou muito bem, né, o que é o sermão profético, quando Jesus fez esse sermão, em que contexto esse sermão foi proferido, para quem foi proferido e com que finalidade, enfim, tudo corretamente estudado já. Então a gente está lá no fim do sermão profético, esse é o contexto, né, em que Jesus narrou essa parábola, e ela é uma parábola de vigilância. Antes, logo no finzinho do capítulo 24 de Mateus, ele fala exatamente isso daí, olha, vigiai, porque não sabeis em qual dia vem o Senhor. Estejais preparados, porque na hora em que não pensais vem o Filho do Homem. Então, muito interessante, todas essas parábolas, como a gente vai ver, elas remetem a esse conhecimento, a esse conceito, melhor dizendo, de que a gente tinha que estar preparado. Então, estejam vigilantes, estejam preparados, porque a hora em que vocês não pensam que vai acontecer, o Filho do Homem virá. Então, vocês vão ver, né? Todas as parábolas, assim, ninguém pensa em que hora que o ladrão vai chegar, em que hora que o Senhor vai voltar, em que hora que o noivo vai aparecer, sabe? Não se sabe esse horário, não se pensava nisso. Então, estar vigilante é estar preparado, tá? E a gente vai ver como é interessante essa parábola. É uma parábola até com muitos elementos, principalmente Jesus usa mais uma vez na sua grande sabedoria e na sua grande pedagogia para nos narrar as parábolas, ele usa mais uma vez um contexto da vida cotidiana do povo do Oriente naquela época. Ele vai falar sobre um casamento, as bodas, tá? Então, as 10 virgens é uma parábola que fala de um casamento. Então, vamos lá. Eu vou colocar alguns slides aqui que a gente acha na internet, não é o texto original, mas tudo certo, né? Então, a parábola começa assim: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, né, iam esperar o noivo na casa dele e tudo mais. Então, essa narrativa de Mateus, começar um trecho, uma perícope, uma parábola, colocando isso, né, o reino dos céus é semelhante a, é muito característico da redação desse evangelho, tá? Quando a gente vê várias parábolas começarem assim. Então ele diz que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens ou 10 moças que esperavam o noivo, 5 eram tolas e não tinham óleo sobressalente nas suas lâmpadas, 5 eram sábias porque elas levavam óleo de reserva. Tudo bem. Aqui está trocada essa ordem, viu? Então, beleza. O que aconteceu? Elas foram aguardar o noivo, tá? E chegando lá, o noivo começou a demorar, elas adormeceram. Elas dormiram. E quando foi à meia-noite, se escutou um grito dizendo assim: eis o noivo, saiam para recebê-lo. E elas, que tinham essa função de recepção, foram lá atrás do noivo, né? Chegou a meia-noite, escutaram esse clamor, esse grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele, né? E elas tinham, como o noivo tinha demorado, era meia-noite, essas 10 moças tinham cochilado, elas tinham pego no sono. E quando elas acordaram, elas viram que as lâmpadas tinham se apagado
e que elas precisavam pôr mais óleo para acender de novo a lâmpada e ficarem lá na recepção do noivo. As 5 prudentes tinham levado óleo extra. As 5 virgens imprudentes não tinham levado suprimento extra de óleo. E elas pediram então para as outras 5 um pouco de óleo para colocar nas lâmpadas, nas lamparinas. Mas as 5 que tinham levado suprimento de óleo falaram assim: não, a gente não vai te dar, senão nós vamos ficar sem também, todo mundo vai ficar sem. E elas falaram: vão ali, tentem correr para comprar de alguém esse óleo. E as 5, então, que não tinham levado o óleo sobressalente, saíram correndo em busca de comprar um óleo. E nesse momento, enquanto elas estavam fora, o noivo chegou, toda a comitiva chegou, e eles entraram com as 5 virgens prudentes que estavam na porta. Todo mundo entrou, os convidados entrou, a festa ia começar e a porta foi fechada. As 5 conseguiram, as 5 insensatas conseguiram suprimento de óleo. Aí elas chegaram, bateram na porta e chamaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E em resposta, ele disse: em verdade vos digo que não vos conheço. E não abriu a porta, supostamente. A parábola termina assim, e a última frase da parábola, o último versículo é assim, olha: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Então, mais uma vez, Jesus repete o ensinamento. Vigiai, pois não sabeis nem o dia nem a hora. Muito bom. Então, essa é a parábola, tá? A gente costuma dividir, quando é possível, e quando a gente tem bastante elementos no texto das parábolas, a gente divide o estudo assim, olha, na primeira parte, que é o que a gente vai fazer hoje, os aspectos do contexto da parábola, porque é tão importante, né? Saber em que momento Jesus trouxe aquele ensinamento, o que tinha acontecido antes, para quem que Jesus estava pregando, onde Jesus estava. Tudo isso é importante, sabe? Tudo isso faz com que a gente tenha um entendimento mais profundo realmente do ensinamento. A Michelle colocou isso, né, na aula passada e eu achei super importante, porque é verdade, né? A gente só querer interpretar o ensinamento final, aquele versículo, aquela linha, como o ensinamento último daquele trecho, daquela parábola, tudo bem, é o que vai ficar. Mas esses detalhes com que Jesus narrou, né, com que os evangelistas colocaram, com que o texto nos apresenta, esses detalhes fazem a gente gravar, quem sabe melhor, o ensinamento e aprofundar o entendimento do que realmente Jesus quis dizer quando ele disse determinadas palavras, tá? Então, hoje nós vamos estudar o contexto, já não, porque, como disse para vocês, o contexto foi muito bem apresentado já, né? A Michelle esmiuçou super bem todos esses detalhes, o Paulo também. Então, a gente já sabe o contexto que é dentro do sermão profético, lembrem disso. Então, recordem lá quando que Jesus falou, para quem ele estava dizendo, o que ele foi explicado todo nesse sermão. Aqui a gente vai trabalhar mais os aspectos culturais, então. Como eu disse para vocês anteriormente, essa parábola ela faz parte de um grupo de 5 parábolas sucessivas que estão ali no finzinho do sermão profético, no Evangelho de Mateus, tá? Essas parábolas são as seguintes, olha. As que a gente já viu, do dono da casa e do ladrão, né? Ou do pai de família e do ladrão, quer dizer, se o pai de família soubesse em que horas o ladrão vem, ele só vigiaria naquele horário, ele ficaria de plantão naquele horário, evitando que o ladrão entrasse. Mas como ele não sabe o horário que o ladrão viria, ele tem que estar vigilante a noite inteira para não deixar a casa ser assaltada, né? A segunda parábola, que é a do servo e seu senhor, então é a parábola do mau servo, tá? Aquele que o senhor confiou, né, os outros servos e a propriedade, ele bateu nos outros servos, saiu para beber com as outras pessoas, e ele não imaginava que o senhor das terras voltaria, e ele voltou no momento em que ele não esperava, tá? Então esse foi o mau servo, né? Hoje a gente está estudando as virgens e o noivo, a parábola número 3 dessa sequência. Ainda a gente vai estudar depois, nessa sequência, a parábola dos talentos, ou dos 3 servos e do senhor. Lembra? O senhor de terras que saiu e deixou talentos para 3 servos. 5 talentos para um, 2 talentos para o outro e 1 talento para o terceiro. E a gente vai ver o que eles fizeram com os talentos, né?
é uma parábola muito, muito interessante, que tem tudo a ver com a parábola que a gente está estudando, começando a estudar hoje, gente. Parábola dos talentos é assim. A das 10 virgens é estejam vigilantes, tá? Estejam vigilantes. E a parábola dos talentos é assim, o que a gente precisa fazer enquanto está vigilante? Porque estar vigilante, né? A Michelle nos apresentou isso muito bem na aula anterior. Estar vigilante não é ficar dentro de casa esperando as coisas acontecerem, ficar lá lendo, estudando a Bíblia, estudando Espiritismo, sabe? Na verdade, enquanto você está vigilante, isso significa ação. E a última parábola, que é do julgamento pelo Filho do Homem, então aí a gente vai ver perfeitamente como será na vinda do Filho do Homem, tá? Nesse fim dos tempos, como será essa separação, essa classificação entre aqueles que herdarão, né, a terra e aqueles que irão para o ranger de dentes, né, sofrer e ranger de dentes. Então é muito interessante, porque sempre nas 5 parábolas se trata da vinda de um personagem. Então nessa parábola fala da chegada desse personagem. Ou é o ladrão, ou é o dono da casa, ou é o noivo, que é a nossa parábola de agora, ou é o senhor das terras na parábola dos talentos, ou é a vinda do Filho do Homem no fim dos tempos, tá? Então, o texto delas fala exatamente isso. É toda a fundamentação dessa vinda desse personagem que vem, ele vai chegar, mas ele tarda para chegar. Ou melhor dizendo, a gente não sabe quando ele vai chegar. Todas as 5 parábolas relatam a mesma coisa. Tá? É a vinda de alguém que é importante, que vai fazer a diferença na história, mas ninguém sabe qual é o momento. E a história gira em torno dessa imprevisibilidade da chegada. Eu disse para vocês que essa parábola só estava no Evangelho de Mateus, e é verdade, mas ela tem uma semelhança, principalmente na parte final, com uma parábola muito conhecida do Evangelho de Lucas, que é a parábola da porta estreita. Lembram? Jesus falava assim, olha, né, evitai passar pela porta larga, né, vamos buscar a porta estreita, que é a que conduz à salvação. Então, a parte final da parábola das virgens, das 10 virgens, é muito semelhante, porque diz assim, olha, quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, isso está em Lucas, e começardes de fora a bater na porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois. Ou não vos conheço, né? Não lembra muito a parte final da parábola das 10 virgens? Então, né, muitos autores levantam, inclusive, essas possibilidades de que os escritores, os redatores dos evangelhos tinham fontes comuns. Né? Uma famosa fonte Q. Uma fonte Q que trazia alguns ensinamentos que foram aproveitados em mais de um evangelho de forma semelhante nas redações finais que foram efetuadas, tá? E até mesmo no Evangelho de Mateus, a gente ainda tem um outro, né, trecho em que Mateus diz assim, muitos me dirão, Jesus falando, né? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, em teu nome que expulsamos demônios, e em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes declararei, nunca vos conheci. Também lembra bastante as frases, né? Esse clamor, Senhor, Senhor, parece que era muito comum naquela época, é muito comum na redação do Evangelho de Mateus, mas Lucas também, não é? As pessoas repetiam 2 vezes essa palavra, ó Senhor, Senhor, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, lembram? Mas as prostitutas e os publicanos estão mais perto da salvação. E aí então, ele fala, olha, não vos conheci. Lá na porta estreita está lá, olha, não sei de onde vós sois. E na parábola das 10 virgens a mesma coisa, não vos conheço. Então, são todas, né, passagens muito semelhantes, que é uma característica aí para a gente entender depois na simbologia, o que essas palavras vão querer nos dizer, tá? Hoje, então, a gente vai tentar entender também um pouco mais em detalhe como eram os aspectos culturais dos casamentos, porque afinal Jesus está falando sobre um casamento, está falando da chegada de um noivo, está falando das 10 virgens que eram uma espécie de madrinhas de casamento. Então a história gira em torno desse casamento, dessas bodas.
Então vamos entender como que eram as bodas e os casamentos na época de Jesus no Oriente Médio, naquela região. Muito diferentes, claro, do que é a nossa tradição cultural, tá? A idade para o casamento era muito precoce. Então as meninas, a partir de 12 anos, já estavam prontas para o processo de casamento, que a gente vai ver que era em 3 etapas. E os moços com 12, 18, 20 anos. Então, muito jovens, né? Realmente muito jovens. Eu penso que isso se manteve culturalmente em muitos lugares do mundo e foi mudar relativamente recente aqui na nossa sociedade ocidental, né? Então, hoje, imagina, não se casa com 12 anos. Imagina, né? As mulheres, principalmente, por conta de todo esse movimento de estudar, de trabalhar, de ter sua independência financeira e profissional, elas estão cada vez optando por casar mais tarde. E os homens também, né? De ter uma vida estruturada, uma vida financeira, uma maturidade diferente, tá? Mas eu me lembro, né? A minha avó paterna, ela teve muitos filhos, acho que 7 filhos, né? E uma das filhas estava com 17 anos e ela arranjou um casamento para a menina, porque ela falou assim: como assim você não casou? Com 17 anos você está solteira, você está ficando velha para casar. E era assim que era enxergada essas histórias, né? Então ela arrumou um casamento, e um casamento lá bem complicado, que, né, se fosse num tempo mais atual, talvez tivessem se separado, porque foi um casamento muito turbulento, mas naquela época dificilmente se separava. Mas eu me lembro muito disso, né? Desses relatos da família, em que a minha avó arranjou um casamento, sabe? A minha tia nem conhecia direito o futuro marido, mas enfim. E assim eram, viu? Os arranjos de casamento naquela época. Não era assim, sabe? Eu saí para dar uma paquerada, achei uma pessoa legal, vou dar uma paquerada ali, depois vou trocar um celular, né? Vou entrar na rede social, nananã, vou conhecer, e aí a gente começa um flerte. Nada disso, os casamentos eram arranjados, a grande, esmagadora maioria. Era um contrato, era um negócio, tá? Então o casamento típico daquela região naquela época era um casamento em 3 etapas, em 3 atos. O primeiro ato era uma promessa de casamento que as famílias faziam uma para a outra. Então era, como falei, um contrato, certo? Você estabelecia um contrato, que poderia ser inclusive um papel mesmo, chancelado ali, né, com testemunhas e tudo mais. E obviamente que existia um pagamento de um dote da família do noivo para o pai da noiva. Então vejam como até nisso era um comércio, era um negócio, certo? Então beleza, vamos arranjar um casamento. Pode ser que eu conhecesse a outra família ou não, mas enfim, né? Era interessante comercialmente, financeiramente para ambas as partes. Então se contratava isso. Não importa se a filha e o filho, se o noivo e a noiva se conheciam, se iam se gostar ou não iam se gostar. Não tinha essa. Era determinado, você tinha que acatar a decisão, casar, pronto, acabou, né? Então envolvia essa primeira etapa, que era uma promessa de casamento. Uma segunda etapa, que a gente chamava de noivado, né? Então aí sim havia, obviamente, a participação do noivo e da noiva. Eles já estavam ali se conhecendo, trocando votos de verdade. Então, bacana, né? A gente vai se casar, eu quero te conhecer, eu quero aprender quem você é, os seus gostos, né? Quero aprender a te respeitar, quero que você me obedeça. Aquelas histórias, né, que tinha lá de marido e mulher. Troca de presentes, sabe? Então, isso era muito valorizado. Tanto o dote como os presentes de noivado eram muito valorizados, e realmente, né, principalmente a família do noivo presenteava muito a família da noiva, tá? Ou eram joias, ou eram objetos de valor na época, roupas, sabe? E até mesmo propriedades, pequenas propriedades, né? Então acontecia muito essas trocas, tá? Dos votos, os noivos começavam a se conhecer mais, a conviver mais, mas aí realmente o casamento se efetivava, né? Eu não vi nada de questões legais, tá? Mas provavelmente devia existir algo que seria semelhante ao nosso casamento civil. Não vi, todo o material que eu li
falando sobre isso, não vi esse tipo de detalhe, se havia uma cerimônia de assinar formalmente papéis. Acredito que sim, tá? Em algum nível, ou por uma autoridade religiosa em si, mas não vi esse relato, não sei informar isso para vocês. Mas aí acontecia então as festas, a festa nupcial, o banquete de casamento. Normalmente essa festa, ela acontecia em vários dias, então era um hábito da região. As festas aconteciam em mais de um dia. Se era uma família abastada ou famílias abastadas, costumavam durar até uma semana as festas de casamento, tá? E elas aconteciam principalmente à noite. Ok? Porque durante o dia as pessoas trabalhavam, tinham suas rotinas, tinham que seu ganha-pão, as pessoas não poderiam simplesmente abandonar tudo e ficar festando uma semana, né? Porque o meu primo foi casar. Mas às noites sim, né? Então, por exemplo, hoje é segunda-feira, hoje começou a festa do casamento, foi a cerimônia principal ali, o jantar principal. Mas amanhã a festa continua, e quarta-feira vai ter dança no meio da rua, e aí vai, sabe, vai ter comilança, e as pessoas iam, né? Vocês lembram das bodas de Caná? Né? Que foi o primeiro, né, a primeira aparição pública de Jesus, né, como desempenhando uma missão realmente ali do Messias, né? Ele fez a multiplicação lá, a suposta multiplicação de água em vinho, ou a real multiplicação, isso é tão debatido até hoje, né? Esse milagre de Jesus ter transformado a água em vinho, mas claramente a gente vê ali que Jesus não conhecia os noivos. Provavelmente Maria, mãe de Jesus, era a convidada conhecida das famílias que estavam se casando, mas o convite era estendido aos familiares principais, né? Aos familiares diretos do convidado, tá? Então tá, se eu vou convidar o meu primo para o meu casamento, então os filhos dele estão convidados automaticamente, é implícito esse convite. Na época era assim. Então eram grandes festas, tá? Duravam vários dias, né, como eu falei, e normalmente eram os meses de verão, porque eram os meses de calor. Aquela região é muito caracterizada por estações marcadas, né, de verão e inverno. Então no verão é bem quente, mas as noites são agradáveis, e no inverno é frio, mas a noite é muito fria. Então como as festas eram à noite, tá, eles escolhiam preferencialmente a época do verão, e também porque recebiam convidados de fora, né, pessoas que vinham de longe, então às vezes elas se deslocavam, pelo menos para o dia inicial, a festa, o jantar principal, que era, né, onde juntava o maior número de pessoas e das mais próximos do casal, então vinham pessoas de fora. Às vezes as pessoas voltavam, não ficavam todos os dias, mas as festas eram à noite, tá bom? Aí entra em questão a presença das 10 virgens, né? Então a palavra que se usa para designar essa virgem é Parthenon. E muitos tradutores, né, explicam essa palavra como sendo assim: Parthenon no Evangelho significa uma jovem moça, supostamente virgem. Tá? Então era uma jovem moça que essas 10 jovens, essas 10 moças, elas representavam um cortejo de madrinhas da noiva. Então provavelmente escolhas da noiva, tá? E elas iam fazer assim, como se fosse uma comitiva de boas-vindas de chegada no momento da festa, do jantar principal, naquele dia da celebração. Por isso que o texto do Evangelho diz que elas foram esperar o noivo. Então, o hábito daquelas festas, das celebrações, era o seguinte: no dia da festa principal, do primeiro dia da celebração nupcial, o noivo ia buscar a noiva na casa dos pais dela. Enquanto isso, a comitiva, né, as 10 madrinhas, iam para a casa do noivo. E elas ficavam na porta da casa do noivo esperando o noivo e a noiva chegarem junto com a comitiva de convidados. Então, esse é o lance todo que é descrito nessa parábola. Olha que interessante. Um hábito cultural da época perfeitamente entendido por todo mundo que estava escutando a história que Jesus estava narrando. Jesus não estava falando de um episódio totalmente
inusitado e diferente da vida do dia a dia daquelas pessoas. Todo mundo já tinha visto os casamentos que eram assim, que as 10 moças ficavam lá, as madrinhas da noiva ficavam na porta da casa do pai do noivo, de recepcionista, esperando, né, para receberem a comitiva dos noivos, tá? Mas então é isso. Quando o noivo ia, no comecinho da noite, buscar a noiva para o jantar, ele descia, entrava na casa da noiva. Provavelmente ali, dizem alguns autores, era feita uma pequena ceia, sabe? Um pãozinho com alguma coisinha bem leve, só uma ceia suave, inicial, que era oferecida pelos pais da noiva, né? Um vinho, alguma coisa ali, bem suave, bem simples, tá? Ficava um tempo ali, certo? Ou conversando, pode ser que tivessem outras pessoas da família lá dentro também, bacana. Terminada essa ceia pequena, o noivo e a noiva saíam da casa dela, subiam no lombo de animais, cavalos ou enfim, burros, né? Na época era muito comum, e jumentinhos, né? E iam numa espécie de cortejo ou procissão pelas ruas da cidade, que obviamente era uma pequena vila. Né? A gente não tinha grandes cidades naquela época, era Jerusalém, Jericó, sabe? O restante era tudo pequenas vilas, essa era a realidade da maioria das cidadezinhas ali da Palestina, né? Então, por que esse cortejo andava pela rua? Porque todo mundo ficava sabendo, ouvia, que era um cortejo de casamento. Então, lógico, né? Se você assumir um compromisso, como a vila era pequena, pode ser que todo mundo já estivesse sabendo, mas o fato de ter aquele cortejo, aquela procissão na rua, com as tochas, né? Porque não tinha iluminação elétrica nas cidades, nem nas vias públicas, nem dentro de casa. Então, era um sinal, era uma manifestação, era uma prova do casamento, tá? Não tinha internet, não tinha como gravar um vídeo ali, sabe? Postar na rede social para todo mundo ver. Não, se você queria ver, você tinha que ir lá fora ver o cortejo, certo? E esse cortejo ia passando bem devagar por todas as ruas possíveis da cidadezinha, da vila, para mostrar, era um hábito de demonstração de que aquele casamento estava se efetivando. E, além de tudo, quem eram os convidados diretos dessa festa poderiam entrar no cortejo e seguir o cortejo até a casa do noivo. Esse era o hábito. Então, eu podia ir direto para a casa do noivo, se eu fosse alguém bem próximo, né? Poderia já estar lá esperando esse cortejo. Ou se eu sou um convidado, então, beleza, o cortejo está passando, eu entro no cortejo e continuo lá na procissão até chegar lá na casa do noivo, tá? Então, às vezes, esse trajeto poderia demorar um pouco, né? Poderia demorar um pouco. Somente as moças solteiras eram admitidas como madrinhas, como eu falei, elas eram escolhidas pela noiva. Amigas da noiva, parentes da noiva, enfim, mas moças solteiras, jovens, supostamente virgens. Eu penso aqui que quando no trecho do Evangelho se fala, né, moças, jovens, solteiras, virgens, não tem uma conotação, sabe, em relação à prévia relação sexual que essas moças poderiam ter tido. Ainda que todos os costumes eram tão rígidos, né, na época, mas não vejo que isso tinha essa conotação de pureza, sabe? Que necessariamente depois a gente absorveu tanto na teologia católica, né, que instituiu realmente a questão do sexo como algo sujo, como algo pecaminoso. Adão e Eva pecaram, né? E o pecado foi um pecado sexual. Então a gente herdou essa mácula original, esse pecado original que tinha que ser purificado. Isso tudo foi assim muito construído, muito alimentado, muito incutido dentro das nossas mentes, encarnações, encarnações, encarnações. E a gente ainda talvez carregue, né, em algum viés de enxergar realmente a sexualidade como algo de valor duvidoso, algo de, sabe, que nos torna pecadores. Quando na verdade
né? O sexo foi criado por Deus. Se fosse pecado, se fosse motivo de queda, se fosse motivo de perdição, Deus não teria criado, né? Então nada é o pecado em si, mas como você aborda. Eu gosto muito, particularmente, da visão de sexualidade de André Luiz, né? O espírito André Luiz trouxe uma visão tão bacana sobre sexualidade, porque ele desvincula totalmente essa concepção, sabe, de sexo como pecado. Ele mostra a evolução do instinto sexual no decorrer do processo evolutivo do espírito e até chegar nos estágios de espíritos puros. Então, só a gente lê lá em Evolução em Dois Mundos, estudo maravilhoso que o André Luiz faz sobre instinto sexual, a gente vai entender que concepção bacana a doutrina espírita tem, muito mais ampla, muito mais moderna, muito mais libertadora da sexualidade, mas só colocando esse parêntese aí em relação à palavra das virgens, né? A gente vai ver, né, na aula seguinte, onde a gente vai estudar os aspectos simbólicos, hoje são apenas os aspectos culturais. Mas quando a gente for estudar os aspectos simbólicos, a gente vai ver assim, bom, por que Jesus falou em 10 virgens? Por que ele não falou em 12, em 8, em 20 madrinhas? Por que esse número 10, que em algumas vezes se repete ao longo do Evangelho, até do Velho Testamento, né? Eram 10 mandamentos, os 10 leprosos que Jesus curou e apenas um voltou, né? As 10 virgens, os 10.000 talentos, que se você ficar devendo 10.000 talentos, sabe? Então esse número 10, ele tem uma representação simbólica que a gente vai estudar também. Muito bom. O que aconteceu, então? Qual era o papel, né? Qual era a função, o propósito dessas 10 madrinhas? Elas ficavam, enquanto o noivo tinha ido buscar a noiva na casa dos pais, ela ficava na porta da casa do noivo. Elas seriam uma recepção para o noivo, tá? Porque imagina só, o noivo viria carregando com a noiva pelas ruínas da cidade, eles iam chegar na porta da casa onde o casamento ia ser celebrado, e iam ter 10, né, madrinhas, 10 moças, amigas, com lâmpadas acesas, lamparinas, melhor dizendo, acesas, e ali era uma recepção, tinha luz, tinha claridade, era uma festividade, afinal. Então essa era a função das 10 virgens, aguardar a chegada do noivo e da noiva e do cortejo com as lamparinas acesas. Tá? Quando chegava todo mundo, a porta abria, todo mundo entrava, fechou a porta, começa a festa lá dentro. Certo? Esse era o ponto, né, da função das 10 madrinhas, das 10 virgens. Essa é uma lamparina, típica provavelmente daquela região, obviamente de barro, de cerâmica, né? A gente não tinha nada muito elaborado com metal, com vidro, aço inox ou coisas do tipo, tá? Era normalmente barro e dentro desses vasilhames se colocava óleo, tá? Um líquido inflamável que gerava fogo e um pavio e um pano dobrado ali dentro, tá? Um fio torcido, um pano torcido, tá? Esse pano era embebido nesse óleo, quando você ateava fogo, aquilo pegava fogo e virava uma lamparina. Lembro para vocês de novo, não existia energia elétrica nessa época, então as cidades eram escuras, as casas anoiteciam, ou elas eram iluminadas por tochas, né? Tochas mesmo, aquele pedaço de madeira com pano embebido e óleo, líquido inflamável, e porque senão não tinha como, né, se locomover no escuro e etc. Então essas lamparinas eram acessórios da vida diária das pessoas, tá? Realmente todo mundo tinha isso para se locomover à noite, para realizar alguma atividade à noite. Principalmente para as mulheres, isso era um acessório super importante, especialmente se elas tivessem que se deslocar pela rua à noite. Então imagina só, uma rua totalmente escura, você, para se deslocar, não só para, né, enxergar o caminho, mas, sabe, assim, era uma questão de bom hábito para as mulheres. Porque o que faria uma mulher caminhar sozinha à noite, ou mesmo que tivesse mais alguém,
sozinha à noite no escuro? Ela estaria querendo se esquivar de alguma coisa? Ela estaria querendo se esconder de alguém? Ela estaria fazendo algo reprovável que ela não queria ser descoberta? Então, as mulheres sempre carregavam essas lâmpadas à noite, por segurança delas, para elas não ficarem mal vistas, mal faladas, né? Porque era isso, essa. Então, que faria uma mulher se deslocar à noite sozinha ou acompanhada sem uma iluminação? Então elas levavam, na verdade, olha, os autores falam isso, elas levavam a lamparina aqui na frente do rosto, para iluminar o rosto, para que elas pudessem ser enxergadas, identificadas, elas para comprovar dizendo assim, ó, não tenho nada a esconder. Não era para iluminar o chão, elas não colocavam para baixo, elas colocavam aqui, ó, altas, tá? Na frente mais ou menos do rosto, para que essa identificação não ficasse com nenhuma possível dúvida, tá bom? Essa é uma imagem interessante, né? É um desenho, mas que mostra mais uma vez, dê uma olhadinha, né? As mulheres alimentando o reservatório de óleo das suas lamparinas. Então, o texto do Evangelho diz claramente que as virgens sábias ou as virgens prudentes, que eram 5, levaram nessa ida para a casa do noivo, elas levaram um suprimento de óleo. Levaram um vidrinho, um recipiente com óleo extra. Porque vejam bem na mão das moças, as lamparinas são pequenas, tá? Não cabe muito óleo ali. Então essa lamparina ela dura um tempo acesa que não é muito longo. Se você quer um tempo mais longo, que ela fique acesa, você tem que colocar mais óleo, porque ela vai consumindo todo o óleo, não é? Então esses reservatórios, que eram frasquinhos, né? Olha lá, tipo umas pequenas ânforas cheias de óleo extra. Provavelmente o óleo que se usava nessas lamparinas é o azeite de oliva, porque as oliveiras, os pés de oliveira que dão azeitona, que você prensa e dá um azeite de oliva, eram muito comuns, né? A Palestina era a terra das oliveiras. Jesus ia para o Monte das Oliveiras, né? Logo em seguida do sermão profético, quando ele foi para o Sermão das Oliveiras e foi preso, né? Era o Monte das Oliveiras. Jesus foi muitas vezes ali, ao lado do Templo de Jerusalém, né? Do lado de fora. Então, muito legal, porque provavelmente era um óleo barato, tá? Era algo do dia a dia que eles usavam mesmo para cozinhar e usar na iluminação. E aí, então, interessante o relato do Evangelho, porque diz assim, que as 10 virgens, as 10 madrinhas, como o noivo estava demorando muito, elas adormeceram. As 10 adormeceram. E quando foi à meia-noite, um grito se ouviu. O noivo chegou, né? Tô lendo aqui, olha. À meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então, pessoal falando, né? De certo tinha mais gente ali. Mais gente que não estava tão perto da porta da casa do noivo. Mais gente que foi vendo que a comitiva estava chegando. Então, eles gritaram, eis o noivo. Então, elas tinham que levantar. Elas acordaram, levantaram. Tinham que acender de novo as lamparinas, porque as lamparinas tinham se apagado depois de tanto tempo. E aí, então, que se deu o fato marcante da parábola, não é? 5 virgens que eram prudentes tinham levado óleo extra num frasquinho e as 5 insensatas não tinham levado. E aí, quando elas tiveram que acender, as 5 prudentes acenderam e as outras pediram um pouco de óleo para as outras 5 que tinham, mas elas disseram assim, olha, a gente não pode dar, porque se eu der para você, todo mundo vai ficar sem, não vai dar para ninguém. Então, saiam, dê um jeito de arrumar óleo, vão comprar óleo em algum lugar. E aí, o que aconteceu? Muito bom, mas você vai comprar óleo à meia-noite? Né? Em que lugar estaria aberto comercialmente numa vilinha tão pequena à meia-noite para vender óleo para essas 5 moças? Agora, muito provavelmente, elas deveriam conhecer donos de locais que vendiam óleo, porque lá todo mundo se conhece nessas vilas tão pequenas. Então elas sabiam, ó, o seu João da venda mora lá, vamos lá que ele vai vender
óleo para a gente, mesmo que seja agora, ele conhece a gente. Ou então elas conseguiram emprestado, não é esclarecido isso na parábola, tá? Mas o fato é que elas também poderiam emprestar, né? Vou na casa de amigos, familiares e peço um pouco de óleo, encho e volto correndo. E foi o que elas fizeram. Elas saíram correndo para conseguir esse óleo, não fala de que jeito. E aí, quando elas voltaram, a porta estava fechada, ou seja, o noivo tinha entrado com a noiva, com a comitiva, com as outras 5 madrinhas e a porta estava fechada. E a festa já tinha começado. Elas batem, insistem, né? Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E lá de dentro o Senhor falou: não vos conheço. Né? Palavras duras, né, pessoal? A gente viu que em outros momentos do Evangelho, em Mateus, depois em Lucas, na porta estreita, né, os evangelistas falam, né, esse mesmo relato, né? Não apartai-vos de mim, não vos conheço. Tá? Então, bem interessante. As virgens são classificadas, né, pelo evangelista em prudentes ou sábias, e em virgens loucas, tem traduções que trazem loucas ou insensatas, ou imprudentes, ou virgem nécias. Né? Indivíduo nécio, aquele, né, despreocupado, aquele imprevidente mesmo, que não faz previsões, não se planeja. Então, muito interessante, porque também no Evangelho a gente tem uma outra passagem que a gente vê o evangelista Mateus classificando personagens com essas duas características, prudentes ou loucos. É na passagem que Jesus fala sobre construir a casa sobre a rocha ou sobre a areia. Está lá no capítulo 7 de Mateus. Então, ele, o evangelista, emprega a mesma designação. Né? Jesus fala assim, que a gente tem que construir uma casa sobre a rocha e não sobre a areia. Que aqueles que constroem uma casa sobre a rocha são sábios, prudentes. Quem constrói uma casa sobre a areia sabe que não tem base, é uma imprudência, é uma pessoa louca quem constrói uma casa sobre a areia. Sabe que essa casa vai ruir, vai se desmanchar, não tem alicerce. Né? Então, esses aspectos todos de entender culturalmente, né, uma festa de casamento, o papel dessas 10 madrinhas, a história da lâmpada. Então tudo isso é muito interessante da gente conhecer, porque vai dar mais elementos para a gente entender a interpretação simbólica que a gente vai entrar a partir da próxima aula. Né? Então a gente já dei um spoiler aqui da questão do número 10. Né? O número 10 é importante nessa parábola, para a gente entender esse significado, por que não foi 7, 12 e 20, tá? A gente vai entender também uma coisa super interessante, já que é uma parábola de vigilância, já quero deixar isso para vocês pensarem. Então, se as 10 virgens tinham que ficar vigilantes, por que as 10 dormiram? Não é verdade? Elas não tinham que ter ficado acordadas, esperando o noivo, não é essa vigilância que Jesus propunha. Vocês lembram logo depois, quando Jesus foi para o Monte das Oliveiras orar, e lá ele foi preso, né, pelos soldados romanos, soldados lá daquele cortejo que foi lá prender ele. Ele colocou 3 discípulos de guarda, Pedro, João e Tiago, não é, se não me engano. E eles falaram assim, fiquem aqui vigiando enquanto eu vou ali orar. E ali ele fez aquela prece, né, espetacular que a gente viu, afasta de mim esse cálice. Ele suou sangue, conforme o relato de Lucas. E quando ele observou e foi lá ver os 3 discípulos, estavam dormindo. E aí Jesus falou assim, mas eu não pedi para vocês vigiarem aqui acordados enquanto eu estou lá orando. E os discípulos, Senhor, nem sei o que deu na gente, um sono incontrolável, mas pode ficar tranquilo que a gente vai ficar vigilante agora. E aí Jesus voltou para orar e eles dormiram de novo. Então eu fico perguntando para vocês, né, como que Jesus classificou então essa vigilância que ele quis apresentar como conceito e ensinamento nessa parábola? Porque as 10 dormiram.
não é? Poderia ter sido assim, as 5 vigilantes não dormiram e as outras 5 dormiram. Aí quando o noivo chegou, deu aquela correria toda e elas viram que estavam sem óleo. Então, onde está a vigilância nessa parábola, tá? E aspectos assim super importantes também que a gente precisa entender, que é a respeito do óleo, né? O que significa o óleo na lamparina? O que significa ter um óleo extra num recipiente para quando realmente o noivo chegou? O que significa a porta fechada? Quando as 5 virgens imprudentes voltaram, né? Qual é a interpretação que a gente precisa ter dessa porta fechada? E por que que elas clamaram, Senhor, Senhor, nós temos o óleo, a lâmpada está acesa, deixa a gente entrar na festa. E lá de dentro, o Senhor, ou o noivo, provavelmente, respondeu, não vos conheço. Claro que ele conhece, elas eram madrinhas da noiva. Claro que o noivo conhecia. Qual é o significado desse não vos conheço? Tá? Então vamos pensar. Isso é tudo que a gente vai estudar depois na aula número 2 dessa parábola, que são sobre os aspectos simbólicos. Tá? A gente vai ter uma terceira aula, onde a gente vai estudar então toda a contribuição espírita, a visão espírita dessa parábola, que é espetacular. A gente tem muitos autores comentando, não é? E dá para a gente fazer sabe? Nossa, o Espiritismo vai trazer uma visão tão ampla sobre isso, né? Em termos evolutivos, em termos desse momento evolutivo de fim de ciclo planetário que a gente está vivendo, fase de transição, mundo de regeneração. A gente vai falar sobre tudo isso na terceira aula. E aí a gente finaliza depois, no começo de setembro, 3 de setembro, com uma live numa quinta-feira, em que aí a gente pode, né, arrematar tudo, abrir para perguntas e etc. Tá? Eu digo ainda, só para a gente encerrar, quem quiser fazer perguntas a respeito desse assunto de hoje, né, dos aspectos culturais da Parábolas das Três Virgens, podem mandar no grupo, gente, pelo WhatsApp, tá? Dentro do possível eu também respondo. Não precisa esperar só no dia da live. No dia da live a gente, né, junta tudo o que aconteceu aí nesses 3 estudos, tá bom? Mas se tiverem dúvidas, vocês podem, né, a Denise vai postar essa aula, e aí, assistindo a aula e tenham dúvidas, vocês podem mandar dúvidas no grupo do WhatsApp que a gente vai buscar responder também. Combinado? Então é isso. Obrigado pela atenção de vocês, pela companhia nessa aula. Nos vemos aí no próximo estudo, falando também sobre os aspectos simbólicos da parábola das 10 virgens. Um beijo para todos. Até mais.